Olá, seja bem-vindo ao canal Me Conhecendo. Meu nome é Regiane Surian e eu sou psicanalista. E hoje eu quero falar com vocês sobre a angústia. Às vezes ela é confundida com a ansiedade, mas a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo frente a um perigo. Então, quando você tem uma situação real de perigo, te causa ansiedade para que você se proteja. Mas a ansiedade também, ela ocorre por uma antecipação de um pensamento. Então, basta você pensar sobre aquela situação, vem a sensação de ansiedade. E o ansioso é uma pessoa que vive no futuro. Então, ela vive sempre pensando lá na frente, o que vai acontecer lá na frente, e isso gera uma ansiedade. Já a angústia, ela é um sofrimento muito intenso, mas de causas desconhecidas. Muitas vezes a pessoa sente a parte física, né, que é aperto no peito, nó na garganta, uma tristeza profunda, uma sensação de pesos nos ombros, né, uma tristeza, e sem motivo aparente, ela não consegue identificar. E essa sensação de angústia, ela pode estar associada, e muitas vezes é associada a respeito à condição humana e ao mundo em geral. Então, ela atinge tanto mulheres quanto homens, crianças, idosos, mas, em verdade, ela atinge muito mais mulheres do que homens. Mas a angústia, ela inicia com uma sensação muito intensa de medo e sem razões aparentes. Então, a pessoa começa a sentir um medo muito intenso e não consegue identificar por quê. Nós não temos controle sobre o amanhã. Ele é incerto não só para você, quanto para mim, para todos nós. Então, as pessoas, mesmo otimista, mesmo tendo fé, ela sempre quer saber o que vai acontecer amanhã, querendo controlar o amanhã. E isso pode ser um desejo de todos, mas não existe uma pessoa que controla o futuro. Não existe. Então, a pessoa que quer controlar tudo, ela acaba sentindo uma sensação de medo, de pavor muito intensa. Então, ela começa a ter medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder a saúde, medo de envelhecer, medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ficar desempregado. Começa a ter tantos medos e esses medos acabam ficando intensos, né? E essa sensação de angústia vem com uma pergunta, né? Por que a gente precisa saber o que vai acontecer amanhã? Porque, em verdade, o que vai acontecer amanhã pode ser tanto coisa boa ou ruim. E se você começar a sofrer por antecedência, você sofre duas vezes. Então, deixa para sofrer exatamente quando estiver acontecendo a situação que te angustia. E a angústia, ela pode até aparecer no momento da sua vida mais tranquilo. Então, geralmente, no momento tranquilo, de paz, você pode acabar entrando num projeto novo, e esse projeto novo vai te levar a fazer escolhas novas, e essas escolhas novas podem te dar uma incerteza se vai dar certo ou não, e isso tudo faz com que você tenha muitas vezes ansiedade, depois vem a angústia, e essas incertezas acabam sendo um momento de sofrimento muito intenso. Geralmente, o que nos faz sentir angústia são pensamentos sobre o futuro em relação a situações que nós não controlamos. Então, por exemplo, com a nossa saúde, com o nosso trabalho, e não existe um motivo aparente. Basta você ficar criando histórias e seu medo te dominar. Mas é importante também que as pessoas que têm essa angústia sejam observadas de uma forma holística, percebendo se ela tem algum distúrbio hormonal, se ela tem alguma falta de algum nutriente, como por exemplo o ferro, se ela tem problemas cardíacos, se ela tem problemas de pressão arterial, ou até mesmo se ela tem uma ansiedade generalizada. Então, são alguns fatores que é comum levar à angústia. Tirando esses fatores, é observar o seu interior para ver o que está acontecendo com você naquele momento. Você está vivendo o seu momento ou você está vivendo uma perspectiva do futuro? Então, se você tem uma situação que está te causando uma angústia, observe a situação, não fuja dela, não negue a situação, observe e seja real com ela. E veja o que é possível você fazer e o que é possível você administrar e esperar o tempo certo para que ela seja resolvida.
Observe também se você não está tendo uma pressão no ambiente familiar, no ambiente profissional, se você tem algum trauma emocional que pode te levar, sim, a umas angústias, e às vezes a pessoa nem sabe identificar o porquê. Alguns complexos também, uma baixa autoestima, se você está perdendo a vontade de fazer determinadas coisas que você fazia antes. Então comece a se perceber e se respeitar mais, entendendo quem você é, o que te faz bem e observar se você está vivendo um momento ou se você está vivendo lá na frente, né? Porque muitas vezes nós ficamos presos aos nossos pensamentos e os nossos pensamentos são apenas hipótese que nós criamos. Então, a gente precisa aceitar que o que é real, a gente cuida, o que é imaginário, a gente corta. A gente tem que dominar. Se você está vivendo muito lá no futuro, pense que você está perdendo o melhor da vida, que é o aqui e o agora. E claro, como que o fato de você se conhecer bem, se você perceber as suas emoções, vai fazer com que você lide melhor com os pensamentos. Às vezes a gente está assistindo um filme e acontece uma cena muito envolvente, por exemplo, uma criança sofreu um acidente, os pais estão sofrendo, e você começa a chorar, você começa a sentir. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não consegue identificar o que é real e o que está acontecendo com você. Então, quando você começa com essa angústia, tente parar para pensar se o que está acontecendo com você é real ou é uma sensação de medo que você não está conseguindo dominar. Procure ajuda, né? É importante que a nossa conduta mental, e eu digo assim, que os nossos sentimentos, nós precisamos gerenciá-los de forma sábia, o que é real e o que não é real, e alimentar aquilo que nos faz bem. Se os seus pensamentos são negativos, você vai acabar impregnando o seu corpo físico, né, de substâncias químicas que vão infectar todas as suas células e deixá-las doentes. Então, assim, tudo que a mente não consegue lidar vai para o corpo físico. Então, são as doenças psicossomáticas. Então, observe se o que está te acontecendo é uma imaginação sua ou é um fato real. Se você tiver dificuldade para enfrentar ou descobrir os motivos que te levam a essa angústia, busque ajuda. Busque fazer uma terapia, busque um centro que tenha um apoio emocional e vá buscar ajuda, porque você é uma pessoa que merece ser feliz, que merece fazer da sua vida algo bem interessante, algo positivo e que te traga um bem-estar, não só físico, mas como mental e espiritual. Eu convido vocês a essa reflexão e se vocês gostarem do vídeo, dá uma curtida e envie para os seus amigos, né, se acharem interessante, e se inscrevam no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!